General Bolívar, boa noite, general. Capitão da Libertadores, capitão do Mundial. Obrigado pela presença, amigo. Boa noite, Badico. Um prazer estar participando com você e com todos da mesa aí também. Tudo tranquilo, capitão? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo aqui em Goiânia, fazendo uma bela campanha aqui no Vila Nova, na Série C do Campeonato Brasileiro, esperando aí colocar o Vila novamente aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Capitão, nós hoje, há pouco, deve estar acompanhando, nós estamos falando da chegada do Abel Braga, né, e dessa questão de mudanças de técnico no meio de uma competição, né, sai o Codê, sai o técnico lá espanhol lá, que era do Flamengo, né, Domenech, né, e hoje chega em Porto Alegre, Abelão. O que falar desse cara? Tu acha que era o momento certo? Foi a figura, o técnico ideal para o momento que o Inter vive, capitão? Então, Badico, trabalhei com o Abel, um cara excepcional, um grande profissional, um cara que tem muita estrela, né, na sua profissão, um cara que é considerado aí pelos colorados o técnico mais importante pelas conquistas que teve, né, do Mundial, da Libertadores. Então é um cara que conhece muito bem o Beira-Rio, conhece muito bem as competições que vão ser disputadas aí, né, Copa do Brasil, Libertadores e o próprio Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a direção nesse momento ela tinha que tomar uma decisão rápida. A gente sabe que o mercado hoje tinha nomes importantes também, eu sempre falo, né? O próprio Thiago Nunes é um cara que eu acredito muito no trabalho dele, um cara que eu tive o prazer de compartilhar muita coisa com ele agora no curso da CBF. O próprio Roger é um cara que eu tenho também uma admiração pelo trabalho dele também, um cara excepcional. Mas o Abelão, eu acho que pela experiência, por pegar no meio do caminho essa situação, eu acho que é o cara mais importante nesse momento. Fique à vontade, doutor Jorge Caé, aí o Ricardo e todo mundo. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é a posição que você sentia melhor, na lateral ou de zagueiro? Jogando, quando? Eu acho que qualquer uma das duas, não. Eu não posso citar uma, claro, o meu auge todo ele foi como zagueiro, mas quando eu fui para o Internacional eu fui como lateral, então com a mudança de sistema que o passar do tempo começou a ter, eu acabei me transformando num terceiro zagueiro, quando o próprio Abel jogava muito com 3 zagueiros com essa formação, acabei sendo utilizado pelo lado do campo, por já ter jogado na lateral. Então eu acho que as duas funções para mim elas são bem importantes. A formação era tu, o Fabiano Heller, quem era o outro? O Índio. O Índio? O Índio. Pô, que baita. Trio parada dura, hein? Não bati em ninguém, hein? Esse só não perdia pro Alad e pro Rude, ô Badico. Ei! Esses batiam também, né? Meu Deus! Nossa Senhora! Esses aí sim, aprendi muito com eles. O Alad, inclusive, mandou um abraço, quem está participando da live aqui, mandou pro Daniel Franco também, cara, né? Que legal. Ô Bolívar, a tua formação, ela como atleta, tu jogou no Guarani de Venâncio Soares também, né? Isso, comecei no Guarani de Venâncio Soares, profissionalmente joguei também no Guarani e fiz 2 anos de categorias de base sub-20 no Grêmio, né? No Grêmio? Campeão de juniores no Grêmio, bicampeão de juniores, eu era capitão da equipe naquela ocasião e acabei não permanecendo e fui disputar a Série B com o Joinville com 20 anos de idade. Que baita experiência, hein? E a chegada do Inter, como é que foi essa chegada no Inter? Que ano chegou Internacional? Ela foi em 2003 e foi numa ocasião de um atleta que você vai até se recordar dele. A gente tinha um enfrentamento, Guarani de Venâncio Soares e 15 de Campo Bom, e naquela ocasião o Muricy, o seu auxiliar, foi assistir o jogo lá no Sadi Schmidt para olhar o Luciano Vieira, zagueiro. O Luciano Vieira. Tá em Veranópolis. Mora em Veranópolis. Seguido fala com ele, me manda recado aí pelo WhatsApp aí. Batia pra caramba também, hein? Naquela ocasião o Muricy foi para assistir um jogo para dar uma observada nele. E eu acabei me destacando na partida contra o 15 de lateral. E ele acabou gostando muito, e aí logo após o Campeonato Gaúcho de 2013, eu acabei me transferindo para o Internacional. Então tu teve o prazer e o privilégio de ser dirigido pelo Muricy Ramalho também. Foi ele que te levou pro Inter, então?
Foi ele, Badico. Ele foi assistir o jogo, ele é um cara fundamental nesse processo que o Inter teve todo de formação. Então, desde 2002, quando ele pegou, aí 2013, 2004, e aí para conquistar todos aqueles títulos, né? Então, aí esses jogadores que chegaram junto comigo lá, no caso do Alex, naquela ocasião também chegou nessa mesma época. O Alex chegou, o Helder Granja, o Rubens Cardoso, esses jogadores foram todos jogadores trazidos pelo Muricy naquela ocasião. Deixou uma estrutura montada, deu sequência e o time foi campeão da Libertadores, campeão do Mundial. Só para te fazer uma pergunta técnica, Bolívar, né? Eu tive o prazer de conhecer o Muricy acho que foi 2005, ele estava no Inter, eu acho ainda, né? O Internacional, eu fui levar um atleta aqui de Bagé para fazer uma avaliação e eu tive uma relação muito próxima, meu grande amigo Guilherme Maculha, né? O Guilherme Maculha era o treinador dos atacantes, o Pinga treinava os zagueiros, o Chico Fraga laterais e volantes, né? E isso em 2005 já com o Muricy Ramalho. Tinham técnicos específicos para posições, e assim como o treinador de goleiro, né? Então, e aí fiquei ali resenhando com o Guilherme no suplementar, acabou que depois o pessoal foi para dentro do Beira-Rio, e eu tinha jogado no Inter em 90, né? E tu cria uma situação que tu jogou, passou, é outra história, entendeu? Aí o pessoal da segurança me conheceu, eu entrei, e eu passei pela sala ali da comissão técnica, né? E o Muricy gritou, opa, eu disse, puta, vai me mandar sair do vestiário. E disse, ei, vem cá, rapaz, eu preciso de um centroavante do teu estilo, que bata nos caras aí, que chegue, que atropele os caras, porque os caras estão tudo meio. E aí, né, a gente vê pela televisão, né, aquela figura ranzinza, né, e hoje a gente vê totalmente diferente no Bem Amigos ali. Mas qual é o perfil? É parecido ou são estilos diferentes de administrar um vestiário? Porque eu tenho uma sensação do que os dois são paisões também, né? Gostam de botar os seus atletas embaixo da asa, dar tranquilidade, segurança. O perfil é igual do Abel e do Muricy? Eles são muito parecidos, né? O Muricy, a gente sempre fala que é um cara que ele vem da escola do Tele Santana, né? Um cara que era extremamente correto, um cara que tinha muita repetição nos seus treinamentos, né? Laterais ficavam cruzando ali 50, 60 bolas depois do treinamento, então ele queria quase a perfeição, né? Era um cara que cobrava muito, mas era um cara que tinha esse momento também de chamar para o lado, de conversar com o atleta pessoalmente para poder esclarecer, ver tudo aquilo que estava sentindo de dificuldade, o que ele estava precisando para poder melhorar dentro do sistema de jogo. E o Abel da mesma maneira. O Abel é aquele cara tranquilo, aquele cara que todos os atletas gostam dele. Então é um perfil muito parecido, por isso que eu acho que num momento como esse, um cara como o Abel para o Internacional é fundamental, por essa experiência de vivência do clube e por ser um profissional também que consegue trazer os jogadores todos para o seu lado. E essa questão tua de atleta, tem muito do teu pai, do Bolívar? Te ajudou bastante? Foi a tua motivação? Foi a tua referência? Foi, Badico. Cara, o pai eu acompanhei muito o pai na época da Inter de Limeira, né? Quando ele foi campeão paulista em 86. Eu tinha 6 anos de idade, né? E a Inter foi a primeira. Vou te fazer uma perguntinha rápida. O Paulo Matos jogava alguma coisa mesmo? Foi campeão com ele em 86? O pai falava que o Paulo Matos jogava. O pai falou que o Paulo Matos jogava muito. E aí, então eu acompanhei o pai desde os 6 anos de idade, né? Naquela campanha vitoriosa que a Inter de Limeira teve. Então ali, para mim, eu fui tomando gosto, né? E sempre foi um cara que me carregou junto mesmo nas concentrações. Então eu sempre fui aprendendo a gostar e aquilo, a cada ano que passava, eu queria viver aqueles momentos, né? Então, por isso que eu acabei me dedicando ao máximo, mas as pessoas às vezes não sabem, Badico, da história que eu tenho no interior do estado, cara. Eu aprendi muita coisa. Quando eu falo ali pra você que trabalhei com o Rude, trabalhei com a Ládio, com esse pessoal do interior, trabalhei com o Mano Menezes no início, no Guarani de Venâncio Soares, quando ele ainda estava começando como técnico. Então, trabalhei com vários jogadores. Então, a partir do momento que eu fui pro Internacional, eu sabia muito valorizar tudo aquilo que eu tinha passado para poder alcançar aquele objetivo, né? Então, a gente sabe o quanto o jogador do interior, ele batalha para poder estar num clube grande, e quando apareceu a oportunidade para mim, eu soube aproveitar muito bem. Parabéns. Parabéns pelo posicionamento, pela tua postura como atleta que foi e hoje como treinador que é, Bolívar. Desejo muita sorte para ti,
Tu demonstrou muita serenidade nas tuas palavras. Isso aí é importante, nós, como diretor do interior, saber um pensamento de uma pessoa do teu nível futebolístico hoje é enriquecimento para nós, como diz o Badico. Obrigado pela oportunidade conosco aí. Não, eu que agradeço, cara. Eu sempre falo pros atletas, desde a época minha de internacional, jogadores que de repente estavam iniciando e daqui a pouco já estavam com uma soberba, achando que já eram jogadores de verdade. Nós ali, os jogadores que já tinham sido consagrados no clube, a gente colocava no lugar para poder valorizar aquele momento, né? Para saber que todos são iguais, claro, alguns com uma condição melhor de poder chegar, uns chegam antes e outros, no meu caso, com 23 anos para chegar no Internacional. Não cheguei com 20 anos de idade, cheguei com 23. Hoje, considerado velho, com 23 anos de idade, você chegar num grande clube. Então, por isso que eu sempre soube valorizar muito, principalmente todos os atletas que chegavam novos e que vinham do interior, principalmente, para dar um suporte e saber que ali eles teriam um braço direito ali para poder ajudar eles no que fosse preciso. Eu sinceramente desconhecia que tu tinha essa passagem, essa formação no interior. Eu achei que tu tinha feito jogado em algum clube do interior, mas a tua base teria sido no Internacional. Então, já te admirava, Bolívar, e agora com esse relato aí teu, e sabendo que tu teve essa passagem no interior, sabendo da dureza que é o interior, as dificuldades que os clubes que têm de se manterem, e tu conseguiu, né, ter êxito vindo dos clubes do interior. Mas vamos ter que fazer uma pergunta fora dessa linha aí, que eu li alguma coisa sobre se tu recebesse um convite para treinar o Grêmio. E eu não lembro o que tu respondeu na reportagem ali. O que tu tem a nos falar? Eu já respondi algumas vezes, né? Eu sou um cara que, como eu falei, né? Eu tenho minha formação no Grêmio, 2 anos, né? Sendo capitão. Tenho um respeito muito grande pelo Grêmio, todas as pessoas sabem disso. Meu pai foi um cara que teve a formação toda dele no Grêmio. O falecido Verardi era padrinho de casamento do meu pai, então a gente tem um relacionamento muito legal. O meu auxiliar técnico, Patrício, é um cara que tem história no Grêmio, na Batalha dos Aflitos. Então, se um dia isso surgir, essa oportunidade, sem dúvida nenhuma eu vou trabalhar, até porque eu sou muito profissional. O Bolívar, jogador, ele ficou na história do Inter. Agora eu preciso transformar minha carreira como técnico, independente da equipe que for me contratar. Mas eu, como colorado, espero que tu venha pro nosso Inter. Receba esse convite primeiro, se Deus quiser. Torço por isso. Vamos aguardar aí. Também. Eu vou fazer uma pergunta, Bolívar, no sentido assim de formação de treinador agora, da tua formação de treinador. Eu falo baixo mesmo, tem que comentar agora. A tua formação de treinador, quando tu deixou de jogar no Inter e jogou mais alguns anos, né? Aí tu saiu do Inter. O que te levou a ir para esse lado de treinador? Foi que tu sempre foi capitão, tu sempre teve a liderança dentro dos clubes? Ou na tua concepção tu dizia, não, no momento que eu parar de futebol, eu vou seguir a carreira no futebol, porque é uma coisa que te atrai bastante, como tem vários jogadores que não têm vontade de seguir a carreira como treinador e outros têm. Outros têm mais capacidade, outros menos capacidade. Quando tu largou do futebol, tu disse assim, bom, agora eu vou me aperfeiçoar para ser treinador, tu começou a estudar, tu começou a procurar estágios com treinadores já experientes, ou a tua experiência já vem só desse estágio, como lá o Mano Menezes, no Guarani, depois do Inter, depois tu foi subindo? Não, logo quando eu parei em 2015, eu até conversei com a minha esposa, né, que eu queria continuar no meio do futebol, mas eu não tinha decidido ainda o que eu queria ser, né? Eu queria alguma coisa relacionada que me aproximasse muito o que eu vivi, né, no dia a dia do futebol, vestiário, campo, viagens. E a partir do momento que entrei em contato com alguns técnicos, eu acabei ficando 2 anos fazendo estágio, né? Primeiramente com o Wagner Mancini na Chapecoense, eu fiquei 1 mês com ele no dia a dia,
era um técnico com quem eu trabalhei no Botafogo. Depois eu fiquei com o Roger Menezes no Atlético Mineiro, também acompanhando o trabalho diariamente. Com o Mano Menezes no Cruzeiro, também um mês acompanhando. Com o Dorival também no São Paulo, fiquei um mês também com ele trabalhando. E fiz os cursos da CBF, né? Então eu acabei me preparando muito bem para esse momento. Foi quando, em 2018, surgiu a primeira oportunidade para trabalhar na União Rondonópolis do Mato Grosso, né? E eu sabendo que eu precisava iniciar essa carreira, e eu não queria escolher lugar. Aonde aparecesse a primeira oportunidade, eu queria já iniciar o meu trabalho, porque só assim eu conseguiria realizar os meus sonhos, né? Então, eu poderia muito bem ter chegado no Inter e pedido para trabalhar em alguma categoria de base do Inter ali, para poder iniciar. Então, para mim, aquilo ali ia ser muito cômodo. Sinceramente, eu não gosto de trabalhar categorias de base, eu prefiro profissionalmente logo direto. Então, por isso que eu fiz essa escolha de ir para o União Rondonópolis do Mato Grosso. Acabei chegando na semifinal do Campeonato Mato Grossense, no primeiro ano de trabalho. E a partir dali, eu vim trabalhar no Barra Futebol Clube, na segunda divisão de Santa Catarina também. Depois, quando teve a oportunidade, vim para o Novo Hamburgo, onde eu fiz uma grande campanha com o Novo Hamburgo, né? Perdendo o Internacional nas quartas de final, mas vencendo o Internacional dentro do Beira-Rio. Aquilo ali para mim foi um ponto muito positivo. E aí depois fui disputar a Série C no Cianorte do Paraná, onde a gente ficou a um mata-mata de conseguir o acesso, para depois ter a oportunidade no Brasil de Pelotas, né? Onde o Brasil se encontrava quase na zona de rebaixamento, e o próprio Badico aí acabou nos ajudando muito naquele momento, que a gente acabou fazendo alguns jogos treinos, né, quando ele estava treinando ainda a equipe do Grêmio Bagé. Do Bagé. E aí a gente acabou do Bagé. E a gente acabou fazendo alguns jogos treinos, e aquilo para mim foi importante. Não consegui manter uma regularidade, manter o Brasil numa Série B, que era o grande objetivo do clube. E hoje aqui no Vila Nova, um time muito tradicional, apesar de estar na Série C, mas é um time que tem uma torcida gigantesca, uma camisa muito pesada, e sem dúvida nenhuma, fazendo um grande trabalho aqui, as portas vão se abrir também para outros lugares. E tu segue estudando, Bolívar? Tu segue te aprimorando, assim, em termos de estudo, digo? Sempre. Procuro sempre estar lendo muitos livros, né? Sempre trocando muitas informações com outros técnicos, com quem eu conheço também, para poder estar se atualizando cada vez mais. E esses cursos da CBF, tu acha válido eles para treinador? Ou são cursos muito mais específicos? Eu li pouco sobre isso, não posso também ter... Estou dizendo assim, se esses cursos da CBF para ser treinador do CBF são cursos que são válidos para a experiência de treinador? Eles são importantes, até porque você acaba compartilhando com todos os técnicos que estão hoje no futebol nacional. Então, a troca de informações durante o curso, principalmente em aulas teóricas e também nas aulas práticas, isso é enriquecedor, né, para a gente que está iniciando uma carreira, por viver essa experiência, de trocar essa experiência com outros técnicos. Eu acho que isso é fundamental, né? Mas a nossa vivência também, ela conta muito. Hoje eu sempre falo, né, e escuto de alguns técnicos falando que hoje o técnico de futebol ele é mais um gestor do que um técnico de futebol, né? É mais um cara que é gestão de pessoas, porque você vive no meio de vaidade de jogadores. O Badico sabe muito bem como é isso, e você precisa saber ter um jogo de cintura para poder levar isso muito bem. E a gente que teve essa vivência aí sabe esses caminhos todos. Eu não sei se você estava ouvindo antes a live, a gente estava conversando até sobre o Kudê, que eu achei que o Kudê não teve esse tato de ter uma interação com a diretoria do Inter, com os diretores, com o presidente, como se ele foi uma ilha, como se tivesse sido uma ilha que chegasse aqui com um currículo maravilhoso e que ele saberia o que ia fazer. Teria pouco contato com o Rodrigo Caetano e com o presidente muito menos. Que eu acho que foi isso que desgastou todo esse dia a dia, mesmo estando em primeiro lugar.
com os erros de vaidades mesmo, do próprio treinador tem uma vaidade contra o clube, né? Muitas vezes eu estou conversando com o Badi, com meus amigos, eu digo, esse treinador parece que ele é muito maior que o Inter, para treinar o Inter, né? Eu acho que um treinador, como tu disse agora, é um gestor, ele tem que ter uma gestão sobre os jogadores, ele tem que ser o intercâmbio com o diretor de futebol, com o diretor do clube, como o presidente do clube, como vice-presidente, porque tudo isso faz uma engrenagem funcionar. Nós temos aqui, nós somos diretores do humilde Guarani de Bagé, grande história, mas infelizmente, financeiramente, hoje nós temos dificuldade de estar numa primeira divisão. E o que a gente preza mais, nossa da diretoria, eu sempre digo nas reuniões, tem que ter uma interação muito grande com o treinador e com o grupo de atletas, porque senão tu não consegue puxar um grupo de atletas só porque tu é inteligente, só porque tu é o Bolívar que ganhou a Copa do Mundo. Tu não vai trazer os jogadores para teu lado, nem vai mostrar o que tu sabe e nem eles vão querer saber o que tu quer e passar para eles. E o que aconteceu hoje, nesse caso do Bolívar, como é que pode o Bolívar primeiro lugar e está fazendo uma campanha? Não está fazendo uma campanha, está fazendo uma campanha de erros, que a sorte dele é que o Inter fez ponto e conseguiu. É isso que eu queria te dizer. Como tu disse que é gestor, eu acho que é por aí, Badi, porque o treinador cresce e os treinadores vão ser cada vez muito mais um gestor do clube, e quando ele adquirir essa experiência de gestão pessoal, gestão psicológica com todo o grupo, com certeza vai ser bem sucedido. Acho que não adianta só saber, né? Eu sou médico, eu sempre desculpa te interromper, sempre digo, não é o melhor médico, o cara que é PhD, que vai conseguir muitas vezes a cura do paciente. Não, se ele não souber conversar com o paciente, se ele não tiver uma relação médico-paciente, ele pode ser o cara melhor técnico possível, ele não vai conseguir. Não é verdade? Mais ou menos é isso na profissão de vocês. Eu sempre falo, geralmente as pessoas perguntam, falam, o técnico deu nó tático no outro em algumas situações de algum jogo. Você pode ter o conceito que for, a sua maneira de atuar, se os atletas não comprarem a sua ideia, se você não estiver numa mesma sintonia com atletas, com direção, as coisas não vão andar, você pode passar o que for. A execução final, a execução dentro do campo é dos atletas. Então você, na verdade, numa porcentagem aí, eu considero 70% atletas e 30% técnico. Por mais que você tenha o conhecimento, você pode ser o cara mais inteligente possível, mas se você não tiver numa sintonia com seus atletas, não tiver uma transparência, ser um cara de caráter, ser um cara que usa um critério para todos, as coisas com certeza elas não vão andar no rumo certo. Então, sem dúvida nenhuma que o próprio Inter a gente acompanhou aí nos últimos dias, o Kudê dando um discurso e o Rodrigo Caetano dando outro. Então a gente sabe o quanto isso pesa, e quem é inteligente para saber, a gente vê que as coisas não estão na mesma sintonia. Então por isso que houve essa divergência, de repente essa opção dele de sair, de repente por não ter aceitado alguma coisa que a direção passou para ele. E quando isso acaba acontecendo, sem dúvida nenhuma, se você não cortar o nó pela raiz, as coisas não vão terminar bem. É isso aí. Perfeito. Bolívar, mil graças, querido. Um abração pela sua participação. Só nos engrandeceu hoje aqui, cara. A tua história como atleta, todo mundo sabe, respeita, admira, né? O grande capitão. Mas o mais importante é a admiração pela figura, pelo ser humano Bolívar, cara. Muito obrigado, cara, por ser solista, obrigado pelos amistosos, obrigado por atender o telefone, tá sempre disponível, entendeu? Para tocar uma ideia. Então é um cara que tu conquistou, vai conquistar muito mais coisa ainda pelo ser humano, pela pessoa fantástica que tu é. Obrigadão de coração, irmão. Obrigado, Bolívar. Valeu, Badico. Valeu, gente. Obrigado, Badico. Você sabe que eu sou teu fã. Quando eu era menino para jogar ainda, eu olhava essas feras todas jogar ainda. Então, sem dúvida nenhuma, tu pode ter certeza que tu, junto com a Lade, o Rude, esse pessoal que eu admirava e sempre vou admirar, fizeram parte do meu crescimento, cara, como profissional. Então, eu sou um cara que valoriza as pessoas que
que eu tenho admiração, e isso vai ser para sempre, independente do cargo que eu exercer, do clube que eu tiver, eu vou ser sempre a mesma pessoa. Obrigado pela participação com vocês aí. Parabéns, Bolívar. Bolívar, o Adico tinha que ser zagueiro, Bolívar. Porque ele batia como centroavante era mais do que um zagueiro. Eu tinha que me defender, né, Bolívar? O bicho pegava, né? Vou fazer o quê? Tu imagina eu jogar contra Ládio, Luciano Vieira, Hélio Vieira, Deus o livre. Eduardo, Pablo, Silva. Pô, tá louco, pelo amor de Deus, eu tinha que... Não, eu vou te falar, se tivesse um Badico hoje qualquer, o Badico estaria bilionário hoje. Esse cara fazia de gol, pelo amor de Deus. Valeu, capitão, um abração. Abraço.